por nenhum dos dois polos ideológicos, representa cerca de 1/3 do eleitorado, segundo a Quest, e deve decidir a eleição. E, sob o impacto do Master, da ameaça de tarifaço do Trump, o Lula cresceu nesse cobiçadíssimo grupo 8 pontos percentuais desde o mês passado. Ele foi de 29% para 37%. E o Flávio Bolsonaro recuou 7 pontos percentuais entre os independentes. Foi de 31% para 24%. Essa é a principal novidade, Fabio, porque esse é o eleitor que está, nesse momento, em disputa. E os dados que a Quest colecionou mostram que o Flávio construiu o seu próprio caminho para a corrosão. Porque a maioria dos eleitores acha que o filho do Bolsonaro errou ao pedir dinheiro para o Daniel Vorcaro para fazer o filme do pai. Pior do que isso, 60% acham que as conversas levantam suspeitas. Muito pior, 58% desconfiam que o Flávio Bolsonaro está escondendo alguma ilegalidade que ele praticou no Master, né? E para complicar essa pesquisa, ela traz um dado que é para o Lula, de certo modo, alvissareiro, porque estamos há 4 meses das eleições e ficou evidente na pesquisa que o Flávio tem um enorme passado pela frente, porque só 55% dos brasileiros disseram conhecer os vínculos do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Ou seja, o Lula ainda pode moldar a opinião de uma legião de 44% de desinformados. Gente que ainda não sabe, ainda não tem noção do que aconteceu em relação ao Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Então, nesse contexto, Fabíola, fica ainda mais importante, mais relevante essa guerra pelo recheio do misto quente aí. Só lembrando, pessoal, quem ainda não curtiu a live, por favor, dá aquela curtida, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Você curtindo já ajuda muito e será muito bem-vindo. Tornou-se muito vital o voto do eleitor independente e o Lula abriu aí uma vantagem que não é negligenciável. Aqui, a margem de erro nesse nicho, que é menor, né, é 1/3 do eleitorado, a margem de erro é maior. Mas ainda assim, a vantagem que o Lula abre não é uma vantagem negligenciável. Nesse momento, é importantíssima, Fabíola. Vamos até abrir, Josias, que aí eu já passo assim para o Sakamoto também, a partir desse que você falou que é a grande novidade. Vamos abrir o mapa aqui dos independentes, como você disse, que isso que vai acabar decidindo. A intenção de voto para presidente no segundo turno, cenário 1, posicionamento. Aqui, ó, abre aqui porque eu vou mostrando aqui, ó, pra gente. Mostra aqui, ó, no telão. Lulista. Tem como, aqui, ó, me coloca na tela aqui, só para eu poder... Aqui, ó, o lulistas, ó, aqui é o Lula, esquerdista não lulista, independente, que é esse do meio. Agora pode fechar aí pra gente poder ver melhor. Esse independente, a gente vê aqui, ó, não vai votar em preto aqui, não vai votar, 30%, caiu de 35% para 30%. No Lula, 29% subiu para 37%. Foi isso que você destacou, né, Josias? Isso, 8 pontos de subida. 8 pontos de subida. E do Flávio, uma queda de 31 para 24. Né? Queda de 7 pontos. De 7 pontos percentuais. Aqui dá para dizer, Josias, que a pessoa que ia votar no Flávio resolveu mudar e vai votar no Lula? Dá para dizer, Fabíola, que nesse universo de eleitores que não morrem de amores nem por um lado nem por outro, esse eleitor está mais consciente. Ele é mais receptivo à reflexão, ele está mais permeável às novidades da conjuntura. É diferente de um lulista inveterado ou de um bolsonarista empedernido. Esses estão ali fixados nas suas posições e pode acontecer, pode terminar o mundo, pode vir o apocalipse, eles não vão mudar o voto. E esse eleitor, esse independente, esse não. Esse oscila para um lado e para o outro, esse eleitor foi indispensável para o Lula para vencer em 2022 e ele está como que reconquistando nesse momento, à luz dos fatos que estão aí à disposição para observação do eleitorado, ele está reconquistando parte desse eleitor que ele tinha perdido. O Flávio Bolsonaro tinha avançado muito nesse nicho do eleitorado. Ele perdeu, Fabíola, para você ter uma ideia, há um setor também que a pesquisa mostra, que é a direita não bolsonarista, que é mais do que o independente. Esse está mais à direita, tem mais tendência a votar no Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro já teve 90% desse público, a direita não bolsonarista, e ele perdeu votos aí também. Então, é um eleitor
que, não estando vinculado a nenhum dos polos, ele pode mudar de posição. E, dependendo da posição que ele adote, ele pode decidir a eleição. Está nas mãos desse eleitor a decisão da eleição de 2026, que está polarizada. Você vê que os candidatos, as alternativas de direita, a esquerda não tem nem alternativa, é o Lula e acabou. À direita, as alternativas à disposição, o Caiado, o Zema, eles não têm registrado nenhum crescimento. Eles se consolidaram como forças auxiliares do bolsonarismo e não despertam interesse no eleitor. Aí tem o candidato da Missão, que impressiona. Ele não tem, aparentemente, potencial para se consolidar como um polo da direita. Ele não tem potencial para rivalizar com o Flávio Bolsonaro. Mas ele mostra que um discurso que se contraponha ao bolsonarismo tem mercado, tem gente disposta a ouvir. Ele está crescendo na pesquisa, já está aí no primeiro turno. Ele está roçando no Caiado e no Romeu Zema, e no segundo turno ele está atrás ali. O Caiado e o Zema estão a 10 pontos percentuais do Lula, ele está a 14 pontos. Quer dizer, de um partido irrisório, o Renan Santos, se não me engano, é o nome dele, do Partido Missão. Ele está num partido que é irrisório, é um partido que nasceu ali de uma costela de um movimento popular que foi muito representativo na queda da Dilma. E agora está aí se apresentando como partido, está lá, tem o Kim Kataguiri como principal representante no Congresso Nacional. E se esses partidos conservadores não se endireitarem, se a direita não se endireitar, esse partido vai comer pelas beiradas. Não nessa eleição, mas nas próximas vai dar trabalho, Fabio. Vamos lá, ansiosa aqui para ouvir também a análise do Sakamoto em diante de tantos números. A gente vai aprofundar um pouco mais daqui a pouquinho com o Felipe Nunes. Mas de tudo isso que você viu, Sakamoto, o que desperta mais a sua atenção? Qual é a grande notícia dessa última pesquisa Quest? Então, eu fui na linha do José na análise que eu tinha escrito sobre a economia, só que dando também destaque sobre a questão dos independentes, só que dando destaque para a questão também da economia do lado do Lula, né? Porque é o seguinte, na minha avaliação, olhando os dados, você teve uma queda do Flávio Bolsonaro, muito por conta da promiscuidade, da relação promíscua entre ele e Daniel Vorcaro, revelada pelas conversas, e áudios e mensagens do Intercept Brasil. Aquele pedido de 134 milhões, a entrega de 61 milhões, a posterior desconfiança, tanto é que está sendo investigado pela Polícia Federal de que parte do dinheiro foi usada para manter Eduardo Bolsonaro enquanto ele conspirava contra o Brasil nos Estados Unidos, contra os interesses brasileiros nos Estados Unidos. Então o que acontece é que Flávio Bolsonaro, essa situação, se não derrubou Flávio Bolsonaro, até porque ele tem uma parruda quantidade de gente que vai votar com ele, tem até 6% do eleitorado que ama mais Flávio ainda depois de reveladas as informações, de acordo com a pesquisa Quest. Olha, agora mesmo que eu quero votar nele. Lembrando que o número é parecido com a quantidade de pessoas que acreditam que a Terra é plana, segundo o Datafolha. Só que o que acontece, ou seja, essa parte aí, essa desconfiança, esse dado apontando que 62% do eleitorado sabia que Vorcaro era corrupto quando Flávio pediu dinheiro, quer dizer, o Flávio sabia que Vorcaro era corrupto ao pedir dinheiro a ele, tudo isso joga para baixo, principalmente no grupo dos independentes, que são o fiel da balança, que definiu a eleição em 2022 e deve definir agora. É um grupo que pode votar tanto no lulismo, junto ou do bolsonarismo, mas que avalia bastante outros elementos para decidir o seu voto. Esse grupo ficou bastante assustado com o que viu e que pode ficar mais assustado ainda, dado que 44% dele da população não teve acesso à informação sobre o que aconteceu dessas trocas de mensagem entre o Vorcaro e o Flávio Bolsonaro. Por outro lado, o Lula, e acho que até o Felipe Nunes vai poder falar um pouco mais para a gente sobre isso, ele mesmo destacou isso ao divulgar a pesquisa. O Lula teve uma melhora, ainda que bastante pequena, mas ele teve uma melhora devido à percepção
de que os programas que ele soltou para ajudar na economia, principalmente da classe trabalhadora e da classe média, já começam a fazer efeito. Aumentou o número de pessoas que percebeu que entrou mais dinheiro com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Aumentou o número de pessoas que dizem que não tem mais dívidas e diminuiu o número de pessoas que dizem que tem muitas dívidas, o que é efeito do Desenrola 2. A pesquisa não mediu, mas também tem outros programas que entraram no meio, a questão da taxa das blusinhas que caiu, né? A questão da própria 6x1 que está em trâmite, a questão da compra de carros para motoristas de aplicativos e taxistas de forma subsidiada pelo governo. Então todo esse pacote de bondades do governo, ou seja, a máquina do governo agindo, tal como agiu em 2022 a favor de Bolsonaro, porque quem reclama, quem é bolsonarista reclama agora, lá atrás houve isso, isso pode começar também a estar fazendo efeito. Na última pesquisa mesmo, já tinha tido uma pequena mudança, ainda bem que dentro da margem de erro, mas numericamente, de melhora para o Lula. E também um efeito que pode ter sido colhido junto ao eleitorado devido a essa questão econômica. Ou seja, a gente pode estar vendo, gente, dois movimentos tectônicos ao mesmo tempo que dá a impressão de ter um movimento só. Pode estar tendo um movimento negativo para o Flávio Bolsonaro, junto à questão, pode não, está tendo um movimento negativo por conta do Dark Horse, por conta do Vorcaro, e que talvez os maiores beneficiados sejam, inclusive, outros nomes à direita, mas está tendo um movimento positivo para o Lula devido à percepção da melhora na qualidade de vida devido a esses programas. Então está tendo isso. Só que o Lula, eu apostaria que tem uma parte grande com relação à questão econômica no meio, mais do que o reflexo do Flávio pro Vorcaro. E, por outro lado, essa queda do Flávio. A questão é, por que é importante dizer isso e concluindo essa separação? Porque o que o Flávio perder agora, ele pode vir a ganhar lá na frente, perto da eleição. Se você chegar no final, lá perto da eleição, ver que os outros candidatos não são que receberam, foram beneficiados, candidatos da direita, da extrema-direita, que foram beneficiados com esses votos que saíram do Flávio, se eu chegar ao público antipetista lá na frente e falar, ok, eu detesto o Flávio, mas esse grupo aqui eu vou com ele, então parte dos votos pode voltar para o Flávio. Agora, parte dos votos desses independentes pode não voltar. Pode, inclusive, nem ir para o Flávio Bolsonaro, exatamente por conta desse receio. Pode aumentar o quê? Pode aumentar, inclusive, a abstenção nas eleições. No Brasil fica um pouco acima de 20%, pode até aumentar a abstenção, porque entre antipetismo e antibolsonarismo, talvez a pessoa não sinta-se à vontade de votar em nenhum dos dois, não vai nem para a urna. Mas, enquanto isso, se o Lula conseguir aproveitar esse momento de vacas magras da campanha do adversário e continuar economicamente seguindo, pode lucrar com isso. E aí termino dizendo que a cereja do bolo para o Lula poder consolidar essa melhora na percepção econômica é a aprovação do fim da escala 6-1, que, como a Fabiola falou, está lá no Senado agora, com o Davi Alcolumbre. A gavetinha do Davi. O Davi Alcolumbre fazendo, olha, vamos ver, e o bolsonarismo contra. Falaremos disso aqui ainda no nosso All News de hoje, mas vamos focar ainda nos detalhes da pesquisa, porque o responsável por ela está chegando por aqui, mas eu queria mostrar mais umas fotografias deste momento. Vou voltar do primeiro turno só para a gente lembrar. Lula à frente, 39%, Flávio Bolsonaro, 29%, diferença de 10 pontos percentuais, Renan Santos, 3%, Caiado, 3%, Aécio, 2%, Romeu Zema, 2% e o resto, 1%. A gente indo para o segundo turno. Lula à frente de Flávio, Boca do Jacaré se abrindo, Lula neste momento com 44%, Flávio com 38%, Lula ganhando vantagem. Quando a gente olha a disputa do Lula com outros concorrentes, também há um crescimento do presidente Lula, por exemplo, contra Romeu Zema. Lula com 45%, tinha 44%, foi para 45%, Romeu Zema tinha 37%, caiu para 35% numa eventual disputa com Romeu Zema. Numa eventual disputa com Caiado. Caiado se manteve com 35% e Lula cresceu 1 ponto percentual também. Tem a disputa dele também com o Renan Santos, que é um nome que vem aí também chamando a atenção pelo crescimento dele. Ele que cresceu
de 28% para 31% no eventual segundo turno com Lula e agora com 45%. Mas de todos esses, o mais forte ainda continua sendo Flávio Bolsonaro, com 38%. Bom, chegando por aqui, Felipe Nunes, ele que é cientista político. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.